borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres espetaculares. Eu sou a doutora Priscila Paggioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui uma querida amiga, Gabriela Silva. Gabi, prazer te receber aqui. Prazer todo meu. Tô super feliz de ter sido convidada, espero atender todas as expectativas. Sabe que eu tenho muita história para contar, muita coisa, e espero ser objetiva nas perguntas, que tu sabe que eu começo a falar, vou dando volta, 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 volta e fujo do assunto. Vai ser ótimo. Aham. Gente, a Gabi é farmacêutica, é consultora internacional, assim, tem uma trajetória de muito sucesso e hoje ela vai falar um pouco para nós dessa trajetória, como ela já falou das histórias de vida dela, para a gente rir, para a gente chorar, para a gente se divertir. E Gabi, começa falando para a gente Aham. o início da sua trajetória profissional, o porquê de escolher a farmácia. Então, como acho que a maioria de todo profissional de saúde, eu queria ter sido médica. Só que eu sou de 1900 e bolinha, e em 1990, mais ou menos, né, o vestibular ele tinha a segunda opção. E a minha primeira opção em todos os vestibulares que eu fiz era para medicina e a minha segunda opção era farmácia. Passei só para a segunda opção. E daí meu pai falou assim: tem que começar alguma coisa. E se começar, você vai até o final. Se você não gostar, você começa de novo. Aí caí de paraquedas na farmácia, me apaixonei na primeira semana, da onde vem essa minha neurose, né? Que tu que me conhece bem, né? Sempre cara lavada, trabalhada no filtro solar, porque eu tive uma aula que disse, a aula de cosmetologia, né, no primeiro semestre, que a professora falou assim, que maquiagem, né, tipo, envelhecia o rosto ao longo do tempo, e que a gente tinha que viver sempre com filtro solar e trocar a cada 1 hora. Uhum. Pois bem, comecei farmácia, fui indo aos trancos e barrancos, né, comecei na Federal lá do Rio Grande do Sul, depois vim para a Federal do Rio de Janeiro, porque meu pai foi transferido para o Rio, e fui me apaixonando pelo curso, só que eu sempre gostei de ganhar dinheiro, né, sempre gostei, sempre, né, ganhar dinheiro. Apareceu um estágio, numa empresa de produtos para a saúde, que era na época desses suplementos alimentares, estava na Sim. moda. Fui fazer um estágio lá e lá trabalhava com vigilância sanitária, que foi meu primeiro contato. Desse estágio, que hoje a gente fala em gestão de relacionamento, né? Nessa época não falava sobre isso. Conheci muita gente e fui fazer um estágio na América Indústria Farmacêutica. E lá eu trabalhava com validação. Validação estava começando no mundo, validação de limpeza, de garantia da qualidade, de limpeza de linha produtiva. E me apaixonei por qualidade, por validação, Não. por vigilância sanitária. Me formei, a empresa Todos esses estágios dentro da faculdade dentro da ainda. faculdade. Eu era tipo uma turista na faculdade, eu fazia 1000 estágios ao mesmo tempo e tentava ali manter a média 7, 6 e pouquinho, porque eu tive um professor que um dia falou para mim assim: ó, não importa se você tirou 10 ou se você tirou 6, importa que quando você terminar a faculdade você tenha experiência, porque a experiência vai fazer a diferença. E daí terminei a faculdade e fui contratada por essa empresa. E daí qual o horário que eu escolhi para trabalhar? O horário noturno, porque eu queria um outro emprego de dia, de outra coisa. Aí apareceu, na época do jornal, né, que não tinha internet, essas coisas, apareceu publicado no Globo, no domingo de manhã, curso de vigilância sanitária, na ENSP Fiocruz, para formar mão de obra profissional para a agência de vigilância sanitária, que tinha, assim, tinha publicado a lei, né? Fui lá, me inscrevi, passei no curso. Fiz o curso, beleza, foi que uns 10 meses. E quando terminou o curso, na minha banca da defesa lá do trabalho, tinha um dos diretores-presidentes da Anvisa. E tá, ele achou legal o trabalho, me elogiou, me deu uma nota. E eu tinha o quê? Uns 20 anos, que eu formei bem cedo. Quando terminou tudo, eu cheguei para ele assim: ai, doutor, e quando é que o senhor vai me contratar? Na cara de pau, né? Hoje eu não faria isso. Dele assim: se você quiser, você pode ir semana que vem. Ah, eu quero.
Ah, então vou agendar para você ver lá se te atende contrato, né? Aí eu saí do Rio, vim para Brasília de ônibus, fiz a seleção, acabei passando e fui daquela primeira turma de contrato da vigilância sanitária. E daí na Anvisa eu trabalhava com registro de medicamento, inspeção internacional, né? Fiquei com eles lá até 2004, quando teve o primeiro concurso, o qual eu não passei. E daí esse momento da minha vida, que era para ter sido de desespero, foi de desespero só alguns dias, porque eu acabei não passando no concurso. Na mesma semana eu estava defendendo o mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, e uma das empresas que eu tinha feito inspeção na época que eu estava na Anvisa, a empresa estava abrindo no Brasil, que era uma multinacional indiana, e eles me contrataram. Aí saí de Brasília e fui para São Paulo trabalhar com essa empresa indiana, que eu sou muito grata, porque tudo que eu sei hoje, e na questão de gestão de relacionamento, de gestão de tempo, de saber se portar no meio profissional, é graças aos indianos. Porque, Ó, não, super louco isso, né? Que a gente tem uma ideia totalmente diferente do diferente indiano, da né? cultura Da dele, cultura né? deles, né? Por quê? Cheguei na empresa, primeira coisa que eles fizeram assim, um curso de gestão de tempo e relacionamento. Para eles, na época, né, o fundamental para o profissional indiano, ele tem que ter uma família. Olha que louco. Porque todo profissional que tem uma família, e a família se estende, que honra o pai, a mãe, o marido, os filhos, né? Independente do contexto da família, que hoje a gente tem vários contextos, né, familiares, ele trabalha com mais comprometimento. Ele sabe o valor que o trabalho dele tem, então ele, tipo, dá o seu sangue pelo trabalho, porque a família depende dele. Isso foi o primeiro ensinamento que eles me deram, né, que eu já tinha mais ou menos de casa, seguir para minha vida. O segundo foi gestão de tempo. É lindo. Tu tá ali trabalhando 8 horas e tem uma hora, hoje em dia que a gente tem celular, dá para navegar. Ai, você vai ficar ali, né, matando seu tempo. Não, você não vai matar o seu tempo. Ai, vou sentar lá com os colegas e ficar de papo furado, né? Não, você vai separar nesse teu tempo o tanto que você vai trabalhar, o tanto que você vai socializar e o tanto que você vai investir em você. E o que é esse investir em você? Ou você vai parar e vai ficar 5 minutos ali, olhinho fechado, em silêncio, né? Recarregando energia. Ou então você vai ler alguma coisa para acrescentar no seu conhecimento. Isso, para mim, eu trouxe para minha vida, e quem me conhece sabe que no ambiente de trabalho, apesar de eu conhecer muita gente, eu sou não antissocial, mas assim, eu converso ali 5 minutos, daqui a pouquinho eu já saio para os meus 5 minutos de silêncio, né. Trabalhei com eles um tempo, e é onde veio a primeira oportunidade. Eu tinha um cargo na ordem da escala, eu era a quarta, ia ter, um trabalho na Índia, né, colaborativo. A minha gerente não quis ir, porque era Ásia e era Índia. A minha supervisora não quis ir, porque era Ásia e porque era Índia. "Ai, quer ir, Gabriela?" "Ah, eu vou." "Ai, mas são 15 dias, né?" "Ai, lá é isso, lá é aquilo outro." Assim, "Não, eu vou." E eu fui, e foi a experiência mais incrível da minha vida. Conheci muita gente, e daí, eu não sei porque eu quase nunca trabalhei, com americano, né, mas dentro da Ásia, normalmente os donos de empresa, eles são muito Uhum. coligados, né, eles são todos amigos, né. E daí o dono dessa empresa que eu trabalhava comentou com o outro: "Olha, tem uma menina do Brasil que ela faz essa gestão de relacionamento e de negócio." "Ah, quem é? Gabriela." "Não, se pode, se eu chamar ela?" "Não, não, beleza. Ó, Gabriela, um amigo meu aqui de outra empresa precisa 10 dias, ó, vou te liberar 10 dias do meu trabalho CLT aqui no Brasil, para você ir para a empresa do meu amigo." E aí eu comecei, já fiz a Índia inteira, já peguei chuva na Índia, tipo as monções, já viajei sozinha de avião para outro lugar. Hoje eu entendo o quanto isso é perigoso, né, tráfico humano, Sim, né, sim. mas sempre é lá, né, cobertinha. Já peguei,
tsunami, sabe? A cidade onde eu estava era perto do mar e teve um tsunami, sei lá onde, a cidade ficou com a luz apagada. Já peguei atentado terrorista, aquele que tem até um filme no Netflix, no Sim, aeroporto. Não, sim. tava lá no aeroporto, daí meu chefe ligou: "Você tá no aeroporto? Tô. Cara, tão metralhando, atentado terrorista, vai pro banheiro". Fui pro banheiro e fiquei lá, mandei mensagenzinha pra embaixada, esperei, mas consegui voltar pro Brasil. Voltando, ainda trabalhei com eles mais um tempo. E daí, depois desse tempo, recebi uma proposta para trabalhar numa associação de distribuidores e importadores de insumos aqui no Brasil. E daí era uma gama de empresa. E nesse lugar comecei a fazer China, Filipinas, Coreia, e eu nem era dona Meira na época, né? Se eu fosse, eu tinha aproveitado muito mais, Imagina. ia aproveitar muito mais, né? E foi assim, uma coisa atrás da outra, só o que faltava na minha vida. Fazendo parênteses, né? A gente sempre diz que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, Sim. mas vice-versa também. Eu não estava sozinha, eu tinha o meu pai que estava sempre, sabe, incentivando, e tinha hoje o meu marido, que na época era só namorado, que também disse: não, vai, 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 que a hora que for a gente fica junto, né? E daí veio essa época assim, ó, ou vai casar ou não vai, né? E daí, como a minha mãe diz, né, eu paguei para casar, né? Eu saí de uma situação muito confortável que eu tinha em São Paulo, ali com 28, 29 anos, era uma situação assim muito confortável. É, basicamente, tudo que eu tenho hoje de patrimônio, 80% eu comprei com o que eu recebia nessa época, que era uma coisa assim absurda. E vim para Brasília porque meu marido estava aqui, minha família estava aqui, para começar do zero e para se reinventar. Deixa eu respirar e te perguntar outra coisa, né? Senão só eu vou falar, né? Gabi, mas me Hã. fala uma coisa, o fato de ser negra, de ser mulher durante toda essa sua trajetória de sucesso, Aham. mas quais foram os desafios? Tiveram desafios, tiveram os obstáculos? Sempre houve, mas eu só olha que interessante, só fui me dar conta que eu era negra, tu vai morrer de rir, quando eu tinha 10 anos e eu fui morar no Rio. Eu sou de Porto Alegre, né, mas sempre morei em Canoas, que é um município ali do lado, né, e no meu município, estudava numa escola que tinham 4.000 alunos e de negros era eu, meu irmão e os meus 2 primos, acabou, né. Então eu não enxergava isso. O Hum, nosso ciclo de amizade era de negros era o quê? Só o só a familiar. família. Aí meu pai veio para o Rio, né, transferido, primeiro dia de escola, essa história é incrível. Cheguei, né, cheguei na escola, curti, eu estava no 7º ano. Quando a minha mãe chegou para nos buscar, fazendo um parênteses nos Fusca verde limão, né, isso 1985, coisa mais linda, né, o Fusca verde limão. Minha mãe perguntou assim: "E aí, Gabriela, gostaste do colégio?" Eu: "Ai, eu adorei, só tem uma coisa, o que que tem de errado, né?" "Mãe, tinha um monte de aluno negro nesse colégio, um monte de gente negra. Eu tinha tive uma professora de matemática que ela era negra." E daí minha mãe parou na calçada da escola, olhou pra mim, me segurou aqui no braço e falou assim: "Tu sabe que cor tu tem?" E eu não sabia responder pra minha mãe. Eu não tô te mentindo, pergunta pra minha mãe depois. E daí minha mãe pegou assim: "Te abaixa aqui no retrovisorzinho do carro, né, te Aham. olha aqui no espelho, olha a cor que tu tem". E eu fiquei aos 10 anos, tipo assim: "Oh, meu Deus", Ah. né, eu sou negra, né. E eu acho que esse fato de descobrir aos 10 anos, eh, contribuiu, porque eu já era muito bem posicionada. Então, todas essas adversidades que eu tive e Uhum. tenho ao longo do caminho, eu sempre soube, assim como o meu irmão, como meu pai também, né, me posicionar, né. Mas sempre foi, só eu. Na minha turma de faculdade original, né, Sim. só tinha eu, aí depois nas outras turmas tinha um, 2. eh Na empresa depois quando eu estava na Anvisa também éramos pouquíssimos e somos amigos até hoje, dá para contar nos dedos. Uhum. Depois na empresa indiana não, porque o indiano se considera negro, né.
Então era uma situação muito confortável, né, na empresa indiana. Na Ásia em si é muito normal, assim, eu me sinto muito em casa, né. Sim. Mas depois disso, todos os órgãos públicos que eu trabalhei, é sempre só eu. Tem um específico Uhum. que eu cheguei, né, na unidade lá, teve a recepção, auditório, apresentaram cada um e quando terminou, tô descendo do palco, aí vem, né, um colega lá, um senhor: "Ah, dá licença, eu posso falar com a senhora?" "Pode. Hoje eu estou muito feliz." Por quê? Porque aqui nessa unidade, até então, nós éramos 2 negros. Eh, os soldados, né, que ele não contou, e nós 2 negros aqui suboficiais. A senhora é a primeira oficial de saúde negra que chega nessa unidade. Não sei qual é a sua bandeira, se a senhora defende a bandeira, mas hoje eu estou muito feliz. E eu fiquei pensando assim, e comecei a observar, né, caminhando lá pelo Sim. hospital, tudo, e realmente, assim, era o povo da limpeza no geral, e que é até hoje, né, Uhum. infelizmente, mas assim, ao longo do tempo foram chegando outros colegas, e daí eu passei a ter mais essa percepção sobre isso, né. Aí tu perguntou sobre as Tá. dificuldades. Sempre é difícil, né, eh, porque eu tenho, assim como todos os outros colegas, né, que são negros, a gente sempre tem que provar 2 vezes mais que a gente é capaz, a gente sempre tem que estudar muito mais, a gente sempre tem que buscar muito mais, né. Uhum. E mesmo assim é bem complexa essa aceitação, né. Hoje, no governo federal específico, né, tem um projeto de, governança negra, acho que é esse o nome, né, que busca, né, nas instituições, o pessoal que é Sim. negro para fazer curso de formação de gestão pública, para ter cargos, né, de chefia, enfim, né. Uhum. Mas é uma árdua batalha sempre, né. Deixa eu ver. E como que você enxerga, assim, essa representatividade da mulher negra, tanto na área de saúde, em estar atuando aí também internacionalmente? Então, a representatividade, hoje, com o advento da internet, a gente consegue, buscar informação e ver que hoje a gente já tem dermatologista negra, a gente tem engenheira, não vou me lembrar todos os Sim. nomes, né, mas a gente tem uma super famosa no Rio de Janeiro, a gente tem uma professora de física, se eu não me engano, no ITA, que esses dias ela fez um post que ela estava super feliz, que desde que ela entrou na internet, começou a divulgar assim: "Olha, eu sou negra, eu sou a primeira professora negra do ITA, física", eh, foi a maior turma, de avaliação de cota esse ano do ITA, né, e dentro dessas cotas tinham bastante meninas, né, que é um meio bem masculino. Eh, Há pouco tempo, acho que foi o ano passado, teve a primeira sessão no STJ onde tinham 2 ministras negras, a gente está falando, assim, mais de 100 anos de abolição da escravatura, e daí 2024, a Olha. primeira sessão no STJ com 2 ministras negras, né, então é uma grande caminhada. Hoje de manhã, eu estava trabalhando e daí fiz um atendimento lá, e a paciente perguntou, falou assim: "Ah, é a primeira vez que eu sou atendida, por uma doutora negra, né, eh, a senhora deve ter nascido rica." Deu assim: "Não, amiga, não nasci rica não." Olha, para Não, você ver a a cultura que cultura tem. da pessoa, e fui explicar para ela, né, toda a trajetória. Eu falei assim: "Amiga, seus filhos podem, né, podem, é só uma questão de perseverança, é só uma questão de saber investir naquela bolsa auxílio que todo mundo faz, né, a contextualização, ai, é bolsa de tudo que o governo dá, é muita gente sem trabalhar." A gente precisa entender que, no Brasil, eh, da população são 56% de negros na população geral do Brasil, isso é o último censo de 2024. Eh, Desses, 56%, mais de 35% vivem em situação de vulnerabilidade. Como é que tu espera que o filho de uma pessoa negra ou parda, né, que todo mundo se Sim. encaixa ali no mesmo bloco,
em situação de vulnerabilidade, faça alguma ascensão sem um recurso. Eu não gosto da palavra meritocracia, porque todo mundo tem mérito, mas para ter mérito, tu tem que ter uma cama para dormir, tu tem que ter comida e tu tem que ter um mínimo de dignidade para ter força para estudar, né? Sim. Então, assim, cada geração leva um pouquinho, né? Tipo, se a avó foi empregada doméstica, ela embutiu nos filhos, os filhos conseguiram terminar o segundo grau, foram trabalhadores ali de nível médio, esses conseguiram embutir nos seus filhos, vai fazer um curso superior, então cada geração vai Sim. melhorando. Eu acredito que a gente só vai ver o resultado de tudo isso, né, dessas ações afirmativas. Aí quando fala afirmativa, assim, tá aí o bloco todo mundo, né? Cota racial, PCD, LGBTQIA+, de todas as outras letras, né? A gente só vai ver o resultado disso, e isso se a gente se manter na sanidade mental, Tá. né? Porque o povo Sim. tá muito doido. Daqui uns 20, 30 anos. Por que que eu falo 20, 30 anos? Se a gente voltar um pouquinho, não sei se vai lembrar, em 1991, quando a gente teve ali aquela passagem do governo militar para o Sim, governo sim. democrático, né, enfim, presidencialismo, tiraram do currículo escolar, né, o SPB, Educação Educação Moral e moral e Cívica, cívica. Estudo dos Problemas Brasileiros. Uhum. Então a gente tem uma geração de alienação política total, que as pessoas não têm consciência qual que é a sua função como cidadão dentro da sociedade, onde o seu direito acaba e o do outro começa, porque era isso que a gente aprendia, né? As pessoas Sim, não têm hoje não. amor, não têm amor à sua bandeira. E eu não tô falando assim, de, ai, patriota. Eu tô falando assim, amar o Brasil mesmo. O que que é o amar o Brasil? Não, independente de ideologia partidária, né, o Exatamente, amor à nação. amor à nação, assim. O que que é melhor, assim, ó, tu tem que entender se tu tem dinheiro para pagar a escola pro teu filho, tem gente que não tem, essa pessoa precisa de auxílio. Isso é ser o real patriota, é querer que todo mundo melhore um pouco a vida, né? Mas Uhum. já fugimos de assunto, vai, faz a outra pergunta aí, senão eu vou longe, sabe? Tem que dar Não, o mas break. dentro da Aham. meritocracia é bem válido a questão da cota racial, porque senão Uhum. aquele estudante ele não teria acesso Isso. àquele ensino. Ó, hoje, vou contar uma outra história interessante. Meu irmão, autista de suporte 2, é um cara vencedor. Ele valia a pena muito entrevistar se ele falasse tudo isso, né? Mas ele não vai falar tudo isso. Sim. A profissão dele é estudante profissional dentro da limitação dele. Entra e sai de um curso, outro curso na UNB dentro da música. A primeira vez que ele entrou na UNB, eu achava lindo. Nossa, porque eu fiz universidade pública, eu tinha que ir cedo para a fila para fazer matrícula. Tu vai entender a linha do raciocínio. Sim. Meu irmão, o UNB ligava: "Olha, Felipe, quer agendar um horário para fazer a matrícula?" Minha mãe: "Nossa, que legal isso aqui, né, diferente, né?" "Ah, vai 10 horas." A gente ia com ele lá, fazia a matrícula, tá. Um dia, aleatório, o coordenador do curso perguntou: "Quando que vocês chegaram no Brasil?" E daí meu pai respondeu: "Hã? Não, né, porque o Felipe é aluno estrangeiro, né, porque ele é ótimo, Então musicista." ele estava tendo um tratamento especial Porque ele era um negro estrangeiro. "O senhor é de estrangeiro. que embaixada?" Aí meu pai respondeu para ele assim: "Não, a gente chegou no Brasil quando o primeiro navio negreiro aportou no Rio Grande do Sul, né." E ele: não, a gente é brasileiro." "Nossa, achei que o Felipe era um aluno estrangeiro." A partir daquele período, meu irmão começou a entrar Mudou. na fila. Então, Na vala comum na ali. vala comum. Então, o que que é isso? É o que a sociedade vê, entendeu? Por exemplo, se eu estiver, mesmo hoje, 2024, né, andando, vamos falar num shopping mais bacana aqui do DF, né, no Iguatemi, se eu estiver assim lindinha, eu só posso ser estrangeira, com certeza, entendeu? Agora, se eu tiver, como eu já tive uma outra vez, estava de tênis, calça jeans, camiseta, Isabela pequena sentada no meu colo, Bruna do lado, esperando a minha mãe sair da loja, a senhora foi e chegou assim: "Nossa, como você interage bem com essas meninas, sabe, minha filha está procurando uma babá e ela paga muito bem."
Tu conhece as gurias, né? Aí eu Aham. virei pra ela assim: "Sabe, moça, eu ando louca pra processar alguém pra trocar o SUV que eu tenho. Essa aqui é minha filha e essa aqui é minha irmã menor". A mulher, ó, dissipou. Sumiu. Então, é essa falsa ideia que ainda a gente tem na sociedade, que é um negro ocupando um lugar que na mentalidade de poucos ele não deveria estar ali, né, ele é empregado, né. E é muito louco isso, mas assim, você precisa ter jogo de cintura, não só aquele Uhum. tipo que levanta a bandeira 100%, mas também não julgo quem levanta 100%, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua percepção e cada um tem o seu sentimento, né. Eu aprendi a lidar muito bem com isso, às vezes no meu dia a dia fico chateada, porque eu sinto que tem Sim. essa semana mesmo vivi uma situação, tipo assim, marcação de férias no órgão público, por que que a minha tá assim e dos outros não? Não, necessidade do serviço. Não, então é necessidade para todo mundo, quero o mesmo direito dos Dos demais, né. Aí insistiu no assunto, aí eu: "Não, vou alfinetar". "Não, mas o que que eu tenho diferente dos outros colegas?". "Não, nada, você é igual". "Não, não, então se eu sou igual eu preciso do mesmo direito de direitos férias". iguais. Aí insistiu ainda, daí para alfinetar no final assim: "É porque eu sou negra?". "Não, Gabriela, não vamos levantar essa questão. Vamos fazer o seguinte, então eu vou ajeitar suas férias igual eu ajeitei de todo mundo". Mas por que que não ajeitou minhas férias igual a de todo mundo desde o início, assim? Coisa ridícula, E sabe? é aquela coisa, se você se cala, se você não vai ali pelo seu direito, você vai Exato. acabar sempre sendo prejudicada. Exatamente, tem gente que se cala e tem outros que fazem aquele alarde, daí dá tipo, vai chegar na delegacia, mas tem outras formas de gerenciar isso, né, com mais habilidade, Uhum. né. Eu, o meu perfil, eu sou muito palhaça, até demais, eu acho que isso às vezes atrapalha na minha vida profissional, porque eu tô sempre brincando, eu não consigo não brincar. E às vezes isso pode não, me atrapalha com certeza, mas não me atrapalha na parte de eu lidar com o público que eu atendo, né, que no Uhum. momento, né, que eu já fiz tanta coisa na minha vida, né, me adapto a qualquer coisa. No momento eu trabalho com saúde mental, com pacientes alcoólatras e drogados, que é incrível, assim, só fazendo adendo, é um público incrível, tá. Eles são mais educados do que as pessoas sãs na hora do atendimento. Eles fazem um esforço tremendo, para serem educados. Se eles não estiverem no seu melhor estado ali para começar o atendimento: Sim, "Ai, doutor, eu não quero entrar porque eu tô mal cheiroso. Será que tem um lugar que eu posso trocar de roupa?". E dessa unidade onde eu trabalho, tem ali um banheiro, tem os kits de higiene. sim. "Não, você quer? Ó, tá aqui". "Ai, agora eu posso entrar, doutora?". É muito legal, assim, é uma experiência muito Uhum. louca, né, mas é maravilhoso. E é isso. Mas, Gabi, se você Hum. falando do me lembrou aqui, eu conheci uma família negra e o pai ou deve estar aposentado, não Uhum, sei, juiz de direito, uhum, lá na cidade próxima, São Paulo. E era inúmero o relato dele da questão do racismo, uhum, dos filhos na escola, escola particular, dele em restaurante. uhum. Tipo assim, de, achar que ele era, tipo, o manobrista Isso que aí. trabalhava lá, que ele falava assim: "Gente, como que eu e minha família, eu Aham. estudei, Estudei, eu tô arrumadinho, né, eu tô estudei muito aham. mais que todo mundo, Uhum. eu me formei, eu passei no concurso, que é um dos concursos mais concorridos do Brasil, e mesmo assim, no dia a dia da É, família, sofria sempre um o preconceito, né. preconceito". Outra coisa é minha mãe adora estar em casa e tocarem a campainha. Aí minha mãe vai atender, é sempre: "A dona da casa está?". Aí minha mãe: "Ó, saiu". Que é uma vantagem desvantajosa, né. Mas as pessoas que não conseguem enxergar que aquele endereço bacana, nobre, é dela, entendeu. Sempre e olha que a minha mãe tá sempre arrumadinha, né. Sim. E isso também não é motivo, né, pra te achar que a pessoa é menos se ela não tiver arrumadinha, né. Uhum. E como que você enxerga a importância dessas políticas de inclusão? Ai, eu sou super a favor, porque ninguém consegue
ter paz de espírito para estudar, porque a única coisa que te dá um conforto na vida é o estudo, né. Ou se tu tirar na Mega Sena, que é 1 em 1.000.000. Mas assim, mas o que te dá conforto na vida, te dá dignidade de vida, é o estudo. O estudo vai te levar a um lugar melhor. E não tem como uma pessoa que não tem recurso nenhum conseguir galgar alguma coisa na vida. Então, toda a política de inclusão, todo esse movimento dos vários governos que têm sendo de direita, de esquerda, de bolsa isso, bolsa aquilo outro, vale gás, não sei, isso ajuda na estrutura familiar de quem não tem nada. E olha que a gente tem muita gente que não tem nada. E quando eu falo que tem muita gente que não tem nada, é muita gente. Aqui no DF, eu costumo dizer que a gente não está no Brasil, a gente está em Mônaco. Eu falo isso direto para as amigas, porque isso aqui é uma realidade paralela. Sim. E quando as pessoas falam que assim, que o nosso entorno é perigoso, o nosso entorno não é perigoso em nada comparado com as demais regiões. E a gente tem aqui muito perto, muito próximo, aqui na região leste, a gente tem São Sebastião, que é uma região muito carente, Itapuã, Paranoá, que é uma região muito carente, depois estrutural. Me diz como que essas pessoas, né, para começar a escola pública, né, é o que eles têm. Sim. E para a criança se destacar, ela tem que ter um lugar minimamente confortável para dormir, ela tem que ter pelo menos 2 refeições no dia, e ela tem que ter pelo menos o direito de ser criança, de não precisar ir para o sinal, vender uma coisa, ou fazer coisa que não deve pela idade. E como é que ela faz isso se o pai e se a mãe não têm emprego? Se o pai e a mãe às vezes não sabem nem ler e escrever. Nós estamos em 2024 e a maioria das pessoas que eu atendo, tanto no CAPS AD Itapuã, fazendo propaganda, né, que eu atendo, lá no Itapuã, como no CAD, que é o Centro de Hipertensão, de Hipertensão e Diabetes do hospital, da região leste, a maioria das pessoas que eu atendo, tem limitação de letramento. E eu tô falando aí faixa etária 50 anos, 40 anos, 30 anos, que a maioria tem filhos. Como que os filhos podem, buscar algo melhor? Eles precisam de um recurso. E essa fatia que o governo, se dispõe, né, a Sim. dar de retorno para a sociedade, para esse público, é muito pouco, se a gente for comparar, tipo, a minha filha, tua filha, todo esse ciclo que a gente conhece, né, as meninas vão ter a opção de ir para uma universidade pública ou para uma universidade particular. E qual que é o desmerecimento, de uma criança da universidade, do colégio público, os pais receberem uma bolsa, né, para Sim. subsistência, para as nossas filhas e estudar de graça numa universidade federal que a gente não está pagando diretamente um centavo. É uma troca, é uma troca. Eu Sim. acho que todo mundo merece uma benéfice do governo. E daí ainda dentro da Universidade Federal, a gente tem vários tipos de bolsa, iniciação científica, mestrado e doutorado. E eu sempre faço esse raciocínio quando eu escuto um colega falar assim: "Ah, eu acho um absurdo, auxílio família, bolsa que eu pergunto assim, fez universidade pública? Ai, fiz. Teve bolsa de iniciação? Aham. Aí eu acho um absurdo tu ter tido essa bolsa, por que que você não, ah, não é diferente não, cada um recebe o auxílio do governo, posso até estar errada nesse pensamento, né, dessa Sim. comparação, cada um recebe o auxílio do governo que está ao seu alcance e tenta fazer o melhor com isso. Foi aos 15 dias atrás, a menina que ajuda lá em casa estava super feliz, né. O menino dela no segundo grau recebeu a primeira parcela dessa bolsa nova, né, das Sim. crianças da escola pública. Ai, nossa, ele recebeu dinheiro, ele colocou trança, ele comprou um tênis, né, fez o carnezinho lá, 2 parcelas do tênis e comprou uma camiseta nova. Eu: "Como é que é?" E daí tu vai entender, o Sim. que que as pessoas precisam de instrução. "Não, amiga, o dinheiro não é para isso não, o dinheiro é para quê?" Não, não é não. Ele precisa entender que esse dinheiro que ele está recebendo, ou ele vai investir agora, no curso de informática,
num curso de inglês, né? É pro crescimento dele. Ou ele vai guardar esse dinheirinho para quando acabar a faculdade e ter aquele período que ele vai estar procurando emprego, ele ter uma subsídio. Ah, é? É para isso que serve dinheiro. Ah, mas eu vou falar para ele, não vai entender. Liga para ele aí, ligou. Olha aqui, esse dinheiro é para isso, menino. Que não sei o quê. Não, tia, tá. No próximo eu vou guardar. E isso é o que eu sinto falta nas políticas do governo em geral sobre o auxílio, entendeu? Beleza, tem o auxílio, mas deveria ser mais explícito, né, em todo meio de comunicação. O Sim. que fazer com esse auxílio? Você pode fazer instruir a população a usar melhor ao seu benefício, né, que a maioria não usa no seu benefício próprio, né, de uma coisa assim que vá, duplicar esse dinheiro. Sim. E os que acabam usando da melhor forma correta é quem tem uma pessoa ali para orientar, Para né, instruir, né. para instruir isso aí. Gabi, e conta pra gente aí, pessoas ou situações que te inspiraram aí ao longo da sua carreira. Ai, gente, meu pai, tudo. Meu pai faleceu tem 2 anos e meu pai dizia assim: Cabeça não é só para ter penteado bonito, entendeu? Tem que pensar". Um cara super batalhador, muito à frente do seu tempo, colocava assim, ele é do interior, do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada General Câmara, que para chegar tinha uma ponte, né. E meu avô tinha plantação, tinha gado, sabe, não era analfabeto, minha avó Uhum. também, e ele tinha uma vendinha, e meu pai achava aquilo muito pouco, né. E perto do onde meu pai, morava, tinha um paiol do exército, e ele via os cara passar fardado e passavam lá na vendinha deles, comprava os negócios, onde ele conversou com um cara lá, e o cara: "Não, mas quanto você ganha?". E o que o cara falou que ganhava era mais do que meu avô fazia no mês. E meu pai: "Se você isso daí". Aí acabou indo servir, acabou fazendo carreira no exército, né. Então é a minha principal inspiração, né, depois minha mãe, uma pessoa também muito à frente do seu tempo, que como ela diz, né, que para a época ela já casou tia, né, ela não queria casar cedo, porque ela queria estudar, e ela diz que ela usava umas saias desse tamanho, ia lá para a faculdade de letras e todo mundo: "Ai, Marlene vai ficar para tia", dela assim: "Não tô nem aí, eu preciso estudar". E aos 24 anos era professora, aí encontrou meu pai, acabaram casando, enfim, são os 2 principais. Depois disso, ao longo da minha vida, a minha madrinha, né, que é advogada, juíza, aposentada, né, lá em Porto Alegre, ela a linha de trabalho dela, por coincidência, sempre foi, ajuizamento de pacientes da saúde mental, né, da época Uhum. daqueles antigos manicômios, né, e foi uma pessoa que aproveitou a oportunidade. A mãe dela, trabalhava numa casa de família, e essa família tinha uma menina da idade dela que não gostava de estudar. E a minha Dinda era sagaz para estudar, né. "Ah, então vamos colocar Marizinha junto na escola com a fulaninha, para dar um ânimo para fulaninha". E minha Dinda ia e a fulaninha ia junto. Elas são amigas até hoje, são Hoje. comadres, né, mas foi a forma que a minha madrinha encontrou. Ela podia ter tido a opção assim: "Ai, não vou ficar aqui, né, de dama de companhia da filha da Sim. patroa", né. Mas as 2 galgaram juntas, as 2 chegaram praticamente no mesmo patamar profissional, né. Então eu tinha essa imagem e eu tenho muito claro, assim, que, uma vez por mês, a gente ia lá no trabalho dela, né, no fórum lá em Porto Alegre, e eu achava aquilo incrível, né, porque eu chegava com a minha mãe, aí dava passagem lá para poder entrar e a gente ia subindo, subindo, e a minha Dinda tinha uma secretária para anunciar que ia entrar, então eu achava aquilo, né, nossa, né, incrível, né. Depois disso, ao longo da carreira, tive uma gerente na Anvisa, Dulcelina Mara Said. Incrível, uma mulher incrível que dividiu o seu tempo da maternidade, do filho que estava no Rio de Janeiro, com a causa da vigilância sanitária daqui, e a minha mesa era muito próximo da sala dela e eu via ela ali, sabe, tentando desenrolar as coisas sanitárias do Brasil ali da área que a gente trabalhava, e aqui no celular
já comeu? Chegou na escola, a gente é amiga até hoje, então eu acho ela, assim, fantástica, me inspirei muito nela também. Acho que são essas pessoas que mais me marcaram, assim, profissionalmente, né. E hoje eu me divido, né, nessas horas trabalhadas com a maternidade, né, o leva, busca, Sim. festinha infantil. Conselhos para as mulheres negras que estão nos ouvindo e querem ter uma trajetória de sucesso igual à sua. Conselho? Não desista. Não desista, porque tem um poema que eu esqueci o autor, que ele fala, que depois de toda curva tem um caminho, e depois de todo caminho tem uma curva, então a gente tem que vencer todas as curvas do caminho, é isso. A gente tem que ter fé, independente do credo religioso, a gente tem que ter perseverança, a gente tem que ter consciência da onde a gente veio e aonde a gente quer chegar, esquecer essa coisa que a gente tem hoje em dia, tipo, a estética, né? Você tem que estar bem consigo mesma, seja gorda, seja magra, cabelo grande, cabelo curto, cabelo liso, cabelo black, você tem que estar bem consigo mesma, que quando você está bem consigo mesma, né, você consegue trilhar o melhor caminho, né? E estudar, né? Porque na vida tudo é o estudo. O estudo te leva a lugares Inimagináveis, inimagináveis. exatamente. Gabi, muito obrigada pela sua presença Eu aqui que hoje. Eu acho que agradeço. foi um bate-papo assim muito enriquecedor, uma trajetória de vida assim linda, todas as suas conquistas e conseguir estar conciliando, é o que você falou, É. a maternidade, a família, marido, dar apoio para a mãe, para os irmãos Aham. e ainda trilhar uma trajetória de sucesso profissional. Eu que agradeço, sabe que eu sou chorona. Agradeço pela amizade, pelo convite, por ser uma das poucas amigas que eu tenho que não desiste de mim, né. Tá sempre ali: "Gabi, Gabi, Gabi", tá sempre me trazendo, não que eu não esteja no mundo, mas para um mundo mais relax, assim, eu sou muito dura, sabe, tô muito ligada no trabalho e tu tá sempre assim: "Ai, Gabi, vamos fazer isso, aquilo", assim, ó, te amo de coração, fora do meu Também. coração. Eh, Espero que tenha sido muito agradável para todo mundo. Falo muito mesmo, eu achei que eu ia ter dificuldade de falar, mas Viu passou que foi suave, né. Dá para fazer em 3 episódios, que eu tenho mais história para contar, gostei. E é isso, gente, para todas as mulheres negras, não negras, homens também, comunidade LGBTQIA+, para todo mundo, PCD, a gente precisa ter instrução, estudar, correr atrás, que é isso que nos leva para frente, é isso que nos dá o mínimo de dignidade para viver em sociedade. E saber seus direitos, que é o essencial, né? Que quando a gente reconhece e conhece o nosso direito enquanto cidadão, a gente não é deixado de lado e a gente consegue um mínimo de subsistência. É isso, amiga. Eu obrigada, que Gabi, de agradeço. coração. Borboletas, chegamos ao final de mais um episódio com a seguinte mensagem: o estudo te leva a caminhos inimagináveis. Guardem isso para a vida de vocês. Então não esqueçam de me seguir lá no Instagram, @DRA Priscila Paggioro, onde temos várias dicas de saúde bucal. Gabi, você fala sobre a dorameira lá, Ai, várias dicas, né, fala seu amo. Instagram e antes de Ai, encerrar. meu Instagram, Gabi com Y, underline, Just Diz, né? Procura lá, Gabriela Silva, Gabi com Y, underline, Just Diz, que é apenas isso. E me segue lá, falo de dorama, coloco coisa da minha vida, sempre coloco uma coisa engraçada do cotidiano, uma espetadinha para quem tá naquela linha de conforto de manhã. E é isso. Bom demais, gente. Até o próximo episódio.